Bom dia, queridos alunos do nono ano A. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de álgebra, ao estudo das equações de segundo grau, vendo mais uma maneira de resolver as equações completas. A gente já viu dois métodos, o do produto de Stevin, ou forma fatorada, e completando quadrados. Hoje a gente vai ver a fórmula quadrática, que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, e que a gente até vai ver que é um erro no Brasil, né? Um erro que inclusive faz com que muitos matemáticos que vão ao exterior passem vergonha quando falam em fórmula de Bhaskara. E eu vou até explicar um pouquinho sobre isso, o porquê é errado chamar a fórmula de Bhaskara, embora seja o nome que é chamado no Brasil. Pouquíssimos matemáticos chamam fórmula quadrática, que é o nome correto. Ok? Então vamos à aula no quadro. Bom, como eu já falei, hoje a gente vai estudar a fórmula quadrática, aqui no Brasil chamado fórmula de Bhaskara. Inclusive, no livro de vocês, na página 60, tem um QR Code. Se vocês fixarem com o celular com um leitor de QR Code, e vocês vão ser encaminhados a algumas páginas que vão abordar também sobre este assunto, a origem do nome fórmula de Bhaskara. A verdade é que isso começou por volta de 1960, quando um autor escreveu um livro no Brasil e colocou fórmula de Bhaskara em vez de fórmula quadrática, como até então era também chamado, não só no resto do mundo, mas no Brasil também. E ele chamou, e daí por diante os outros seguiram o caminho. Copiaram e colaram, como vocês jovens dizem, né? Então, a partir daí, todos os livros de matemática passaram a chamar fórmula de Bhaskara. Mas no resto do mundo, ninguém conhece assim. Então, vocês vão ver neste acesso, se vocês fizerem ao QR Code, a representação no mundo toda é fórmula quadrática. Então é assim que eu prefiro chamar, certo? Então, fórmula quadrática. Eu posso até errar, mas não errar consciente. Eu cometer um erro sabendo o que é certo. Se eu sei que o certo é fórmula quadrática, não tem por que eu chamar a fórmula de Bhaskara, certo? Então vamos fazê-la. A gente sabe que a equação geral a representação geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então vamos acompanhar o item 1. Para isolar a incógnita x, deixe o coeficiente c no segundo membro. Então vamos tentar isolar x, certo? Para descobrir uma fórmula para calcular x. Então, o que tiver x, eu escrevo no primeiro membro. O que não tiver, vai para o segundo. Então, eu posso usar o princípio multiplicativo, certo? Então, se eu multiplicar por 4a toda a equação, aí vai ficar o quê? 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais
4A BX igual a menos 4AC. Ok? E vou tentar completar os espaços para simplificar e reposicionar. Como eu estava dizendo, eu posso simplificando, colocando aqui o 4, esse primeiro 4 como 2 ao quadrado. E aqui eu posso colocar o quê? 2ax ao quadrado. Mais, aí aqui eu posso botar 2 vezes 2A BX igual a menos 4AC. Bom, e vou apagar para continuar o restante da demonstração. Então, dois ax ao quadrado mais 2axb igual a menos 4ac. Se a gente perceber, eu posso completar o trinômio quadrado perfeito. O primeiro, 2ax, então vai ficar 2ax ao quadrado mais 2 vezes axb mais b ao quadrado igual a menos 4ac mais b ao quadrado. O que é isso aqui? O trinômio quadrado perfeito. Então, tiro a raiz desse, 2ax, a raiz desse, b, e elevo ao quadrado. Igual a menos 4ac mais b ao quadrado. Aqui, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois. Cancelo. E vai ficar. Vamos apagar para escrever o restante. Então vai ficar 2ax mais b, aí usando o princípio aditivo,
eu posso fazer menos b igual a menos b. A gente já viu que uma raiz quadrada ela pode ter valor positivo e negativo. Então vai ficar mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. E eu posso usar o princípio multiplicativo fazendo vezes 1 sobre 2a. Então, simplifico por 2a, na prática, dividir por 2a nos dois lados. Aí, primeiro eu vou resolver isso aqui, pelo princípio. Não é isso? Eu posso cortar, então fica 2ax, que aqui eu não tenho b menos b, aí posso cortar. Dividido por 2ax e também divido do lado de cá. Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aqui eu posso cortar 2a com 2a. Perdão, aqui não tem esse x, não. É sobre 2a. Então ficou quem? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, esta é a famosa fórmula quadrática, que também é chamada aqui no Brasil, como eu já disse, de fórmula de Bhaskara. Então, podemos resolver qualquer equação do segundo grau completa substituindo os valores de A, B e C nesta fórmula. Este valor dentro da raiz é chamada de delta também. Então, b ao quadrado menos 4ac, ele pode ser representado por delta, que é chamado discriminante. Então, o discriminante delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu posso representar de maneira mais simples esta forma usando isso aqui. Sendo o delta b ao quadrado menos 4ac, a fórmula vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, esta é a fórmula, certo? Então, toda vez que eu quiser resolver uma equação do segundo grau completa, eu posso usar esta fórmula. Então, vamos à resolução de algumas questões. Então, vamos supor que eu tenha x ao quadrado menos 10x mais 24. Eu poderia usar o produto de Stevin. Poderia completar o quadrado, poderia, mas vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente está aprendendo hoje. Então, quem é A? 1. Quem é B? Menos 10. E quem é C? 24. Então, vamos primeiro calcular o discriminante, o delta.
b ao quadrado menos 4ac. Então, quem vai ser? Quem é b? Menos 10. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 24. 10 ao quadrado, 100. Menos com menos dá mais. Aí, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Só fazer o produto. 4 vezes 4, 16, vai 1. 8 com 1, 9. Então, qual é o discriminante? 4. Agora que eu tenho o discriminante, então eu posso dar continuidade indo para a fórmula quem é x. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então vai ficar menos, aí quem é b? Menos 10. Então menos menos 10, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Então 10 mais ou menos 2 sobre 2. Então eu tenho dois resultados possíveis. X'. 10 menos 2, 8. Dividido por 2, 4. X, 2 linhas. 10 mais 2, 12. Dividido por 2, 6. Então, quais são as soluções desta equação do segundo grau? 4 e 6. Então, solução Então, esta é a fórmula quadrática, certo? Então, toda vez que eu precisar resolver, eu posso fazer desta maneira, ok? Vamos resolver mais uma. Então, agora, x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 0. Então, novamente, quem é A? 1. Quem é B? Menos 10. E quem é C? 25. Então, vamos calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Então, B menos 10. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. Menos 10 ao quadrado menos com menos dá mais. 10 vezes 10, 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. 100 menos 100, o discriminante é 0. Agora que eu tenho o valor do discriminante, eu posso ir para a fórmula propriamente dita. Então, vamos apagar e resolver a fórmula. Menos B. Quem é B? Menos 10. Mais ou menos a raiz de 0, que é o discriminante, sobre 2
porque 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos dá mais, então fica 10. A raiz de 0 é 0. 10 menos 0, 10 dividido por 2, 5. 10 mais 0, 10 dividido por 2, 5. Então, os dois vão dar o mesmo valor. Então, na verdade, a gente só tem uma solução. Só existe um número capaz de satisfazer esta equação, que é 5. Quando eu substituir x por 5, eu encontro uma igualdade. 5 ao quadrado, 25. Menos 50. 25 mais 25, 50. 50 menos 50 igual a 0. Satisfeito. Vamos a mais uma. Menos x ao quadrado, menos 10x, menos 26 igual a 0. Então, A é menos 1, B é menos 10 e C menos 26. Então, quem é delta? B ao quadrado, então, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes, menos 1 vezes, menos 26. Aí vai dar menos 10 ao quadrado, menos com menos dá mais. 10 vezes 10, 100. Aí menos com menos dá menos. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 26 vai dar 104. Então, o delta, menos 4. Se o delta é menos 4, quando eu substituir na fórmula menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu vou colocar o delta é negativo. E onde é que eu coloco o delta? Dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada. Existe raiz quadrada de um número negativo? Não, então não vai existir solução. Toda vez que você encontrar um delta negativo, a solução é vazio. Então não precisa resolver. Ok? Então, essas três que eu resolvi estão na página 62. Ok? Então, eu resolvi os itens A, B e C. Então, o que a gente percebeu aqui pode ser generalizado. Vamos, então, a esta observação que está na página 63. No item A, o valor de delta foi positivo. Então, toda vez que o delta é positivo, possui duas raízes. Ou seja, a solução é dupla, como no item A, que o delta foi positivo. Deu 4 positivo. Se o delta for igual a 0, possui uma raiz, que foi o caso da letra B. E toda vez que o delta for negativo, não possui raiz. Então, se não possui raiz, a solução é vazio. Então, não precisa mais fazer conta. É só colocar que a solução é vazio.
vamos a fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês treinarem em casa, resolvendo o item 3, 4, 5 e 6 da página 63, ok? Então, não esqueça, toda vez que o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, uma raiz. E se o delta for menor que zero, não possui raiz. Com isso, terminamos a aula de hoje, certo? Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, pessoal.